Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor, canal que responde perguntas teológicas, trabalha temas bíblicos e também responde alguns vídeos da internet, principalmente quando algumas pessoas começam a falar contra a Igreja Adventista, e é o caso do vídeo de hoje. Nós vamos responder a um pastor evangélico que fez algumas afirmações e a gente vai ver o grau de veracidade das afirmações feitas por ele contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um vídeo muito interessante, eu acredito que você vai gostar. Você que é adventista do sétimo dia vai encontrar respostas para aquilo que foi dito. Você que não é adventista e está assistindo pode entender um pouco como nós realmente pensamos e não como dizem que nós pensamos. Então, fica com a gente aí até o final desse vídeo. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda. Nós estamos aí chegando aos 100 mil inscritos, então se inscreva no meu canal. Ative o sininho das notificações para receber vídeos novos aí, a mensagenzinha lá, não é, para você poder assistir. E também entre lá no meu Instagram, se você quiser mandar uma pergunta para mim, está aparecendo aí embaixo, mande. Aproveite também para me seguir ali no Instagram, tá bom? Um grande abraço para você e fica com a gente aí até o final desse vídeo, tá? Bom, eu vou colocar o vídeo aqui na tela para que a gente possa ir discutindo à medida em que o pastor vai falando. Eu vou dando pausa e a gente vai analisando as falas dele e vendo os argumentos dele e analisando cada argumento detidamente. Eu tenho alertado os irmãos com relativa frequência acerca da seita adventista do sétimo dia. Eu tenho falado para os irmãos várias vezes sobre os perigos dessa seita. Essa seita é considerada uma seita, e de fato é, porque essa seita ensina coisas que não fazem parte da ortodoxia cristã. Então, sempre que um movimento religioso é marcado por desvios chocantes da ortodoxia cristã em questões cruciais, esse grupo é considerado uma seita. E nós sabemos que a seita adventista ela tem doutrinas estranhas demais, que não tem nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, eles creem na autoridade de uma senhora, uma falsa profetisa, chamada Ellen G. White. E acreditam que o que essa mulher escreveu é inerrante e infalível, como a Bíblia. Então ela não errou nas suas profecias e tudo que ela disse é verdade, no mesmo nível da verdade das Sagradas Escrituras. Então isso é ensinado e quem não aceita isso não pode ser um adventista. É questão inclusive de compromisso com a doutrina e com essa seita. Bom, nós temos aqui a primeira inverdade. Queremos dizer que o que este pastor acabou de afirmar não encontra base em nenhuma das nossas literaturas e nenhuma das nossas pregações. A Igreja Adventista não acredita nisso, não ensina isso, e eu quero mostrar para vocês o que diz o livro Nisto Cremos. Ora, você quer entender o que um adventista do sétimo dia acredita? Pega o livro Nisto Cremos. Eu acho que deve ter PDF dele na internet. Você pode pegar ali e ali você vai ter as 6 doutrinas e as 28 crenças da Igreja Adventista do sétimo dia. Nós não temos uma crença, a crença ou a doutrina Ellen White. Já começa errado por aí. Não existe a doutrina de Ellen White, tá? Existe a doutrina, a crença num dom profético que Deus concederia à sua igreja. Isso é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia diz que Deus deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para professores e mestres. A Bíblia fala que este dom, os dons do Espírito Santo deveriam acompanhar a sua igreja. O livro de Apocalipse fala, aqui está a paciência dos santos, Apocalipse capítulo 12, e aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, verso 10, vai dizer que o testemunho de Jesus é o Espírito, é o dom da profecia. Então, o dom da profecia, o dom profético, acompanharia a igreja. Nós não acreditamos em nenhum lugar, na literatura adventista é dito que o dom profético está circunscrito, resumido e finalizado em Ellen White. Então, este é o primeiro aspecto que precisamos levantar aqui.
né? Porque fica parecendo assim, que os adventistas creem na doutrina de Ellen White. Não, nós acreditamos que o dom profético foi manifesto na vida dela. Ponto. Mas nós não ensinamos que o dom profético ele está fechado, circunscrito a ela, e que Deus não possa utilizar nenhuma outra pessoa, porque é só Ellen White. Segunda coisa que foi dita aí no vídeo, que a gente entende que realmente está longe, mas longe da verdade. Está no livro Nisto Cremos. Eu quero ler, inclusive, o livro Nisto Cremos aqui com vocês, tá? Eu estou com o livro aqui em minha frente. Eu acabei não trazendo aqui para os Estados Unidos a versão física, mas eu tenho ele aqui numa versão online. E aqui falando sobre o espírito de profecia, tá? Sobre o dom profético. E aqui diz o seguinte, na página 305, não sei se esta versão é a mais nova, mas assim, o espírito de profecia e a Bíblia, qual que é a relação realmente que existe? Os escritos de Ellen White não constituem um substituto ou um substitutivo para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. Isso aqui é o que a Igreja Adventista oficialmente declara. Os escritos de Ellen White não podem ser colocados no mesmo nível da Bíblia. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual seus escritos ou quaisquer outros, inclusive os de Ellen White, devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Isso é o que a Igreja Adventista acredita, é isso que a Igreja Adventista ensina. Então o que esse pastor falou não é verdade. Não é verdade, eu tenho que ser honesto. Olha, é aquilo que eu digo, você não é obrigado a ser adventista, você não é obrigado a concordar com a doutrina adventista. Ok, cada igreja tem o seu corpo doutrinário e nós respeitamos. Eu já disse isso em vídeos anteriores, nós temos aí uma disputa entre calvinistas e arminianos. Eu não concordo com a doutrina calvinista. Ok. Mas daí eu chegar e dizer assim, por exemplo, olha, você que é calvinista, os calvinistas, por exemplo, acreditam na predestinação, eles acreditam que a pessoa é predestinada para a salvação, inclusive a igreja presbiteriana, que é calvinista, ensina que para a pessoa ser salva, ela vai ser predestinada a vir para a igreja presbiteriana. Todo aquele que é predestinado para a salvação vai vir para a igreja presbiteriana, porque a predestinação diz isso. Um presbiteriano que me assiste vai dizer, não, pastor, você está mentindo, isso não é verdade. Nós não ensinamos isso, nós ensinamos que existe uma predestinação, que Deus escolheu uns para se salvar e outros para se perderem, mas em nenhum momento nós dizemos que aqueles que são escolhidos para se salvar vão vir para a nossa igreja. Você percebe que existe uma diferença aí? E que existe uma maldade se eu disser que a pessoa que acredita na predestinação acredita na realidade que todo mundo vai lá para a igreja dele? É o que o pastor está fazendo nesse vídeo. Olha, os adventistas acreditam no dom profético em Ellen White. Ok, acreditamos. E acreditam que Ellen White ela é infalível e inerrante. Mentira, nenhum adventista diz isso. Primeiro que nós não acreditamos na inerrância. Já é um primeiro aspecto, nós não acreditamos na inerrância. Ok? Então já fica claro. Aqui, nenhum adventista acredita em inerrância. Certo? E aí o pastor vai dizer que nós acreditamos na inerrância e na infalibilidade de Ellen White e colocamos no mesmo nível da Bíblia. Mentira! Desculpa, mas eu tenho que ser honesto. Não tá... Você quer fazer uma análise do que os adventistas creem? Você pode dizer, você tem a liberdade de dizer que, olha, nós não concordamos com as doutrinas adventistas, eles acreditam no sábado e etc. Ok, fale a verdade. Agora, não dá para você chegar e gravar um vídeo e já começar o vídeo mentindo, dizendo que os adventistas ensinam isso, creem nisso, eles acreditam nisso, eles propagam isso, que Ellen White é infalível e inerrante, que Ellen White está no mesmo nível da Bíblia. Eu pego Nisto Cremos, está aqui. E eu vou continuar a leitura e diz assim, os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma, sola escritura, a Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Então, já fica estabelecido que nenhuma doutrina, e isso já vai responder o vídeo do pastor lá na frente, nenhuma doutrina da Igreja Adventista é baseada em Ellen White. E eu digo com toda segurança, todas
as 6 doutrinas e 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem por base em Ellen White. E se você quiser, e você me pedir, nós sentarmos juntos, você disser assim, pastor, estão aqui as 28 crenças da sua igreja, prove cada uma delas só com a Bíblia. Eu mostro na palavra de Deus todas as nossas crenças, todas as nossas doutrinas, sem usar uma vírgula de Ellen White. Ok? Então, a Igreja Adventista ela não acredita que as suas doutrinas são baseadas em Ellen White. Não há doutrinas baseadas em Ellen White. Os fundadores da Igreja desenvolveram suas crenças fundamentais através do estudo da Bíblia. Não receberam tais doutrinas através das visões de Ellen White. O seu principal papel durante o desenvolvimento das doutrinas da Igreja foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais se chegava através do estudo da Bíblia. Diga-se de passagem, boa parte das doutrinas que a nossa igreja recebeu não veio de Ellen White. Por exemplo, o sábado. Ellen White nem acreditava que o sábado era o dia do Senhor. Quem trouxe essa doutrina para a Igreja Adventista? Capitão Joseph Bates. Uau! Foi Joseph Bates? Foi. Através de uma irmã batista do Sétimo Dia, ele compreendeu esta verdade, estudou a palavra de Deus e trouxe para a Igreja Adventista. Ah, juiz investigativo. Os adventistas acreditam no juiz investigativo por causa de Ellen White? Também não. Hiram Edson foi aquele que teve a compreensão de que existe um santuário celestial. Não foi Ellen White que trouxe essa doutrina. Então, as nossas doutrinas elas não foram fundamentadas, nenhuma delas em Ellen White. A própria Ellen White cria e ensinava que a Bíblia representa a norma final da igreja. Em seu livro, publicado em 1851, ela escreveu: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela jamais modificou esse ponto de vista. Anos mais tarde, ela tornou a escrever: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Em 1909, durante a última palestra perante a sessão da Conferência Geral da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela abriu a Bíblia, ergueu-a diante da congregação e disse: irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. Em resposta aos crentes que consideravam seus escritos como uma adição à Bíblia, ela escreveu o seguinte, em resposta a pessoas como este pastor: tomei a preciosa Bíblia e circundei-a com os vários testemunhos para a igreja, concedidos ao povo de Deus. Não estáis familiarizados com as Escrituras. Se tivesseis feito da palavra de Deus objeto de estudo regular, com o desejo de alcançar padrões bíblicos, os padrões bíblicos e de atingir a perfeição cristã, não teria havido necessidade dos testemunhos. É porque negligenciastes familiarizar-vos com o livro inspirado de Deus, que ele procurou alcançar-vos através de testemunho simples e direto, chamando a atenção para as palavras da inspiração que negligenciastes obedecer, insistindo em que a vossa vida se paute de acordo com estes puros e elevados ensinos. Então, Ellen White diz, olha, por que eu escrevi? Porque vocês estão negligenciando a palavra de Deus. Então, os testemunhos são para alertar as pessoas para elas se voltarem para a Bíblia. As palavras que Ellen White escreveu são para alertar a igreja, alertar as pessoas para voltarem-se para a palavra de Deus. É isso. Não é um adendo à Bíblia, um substituto à Bíblia, não está no mesmo nível da Bíblia e nem é inerrante, infalível, como o pastor falou, nenhum adventista acredita nisso. Ok? Vamos continuar. Outra doutrina falsa que é ensinada, entre muitas outras, é a ideia, é o ensino de que Jesus está agora continuando a sua obra de expiação no céu. Eles entendem que em 1844, Jesus entrou num tabernáculo celeste, num templo celeste, na parte santíssima de um templo celeste, isso em 1844, e começou um trabalho de expiação ali naquele templo celeste. Está prosseguindo nesse trabalho de expiação. Ele não consumou a expiação,
dos nossos pecados na cruz do Calvário. Não foi assim. Ele ainda está realizando esse trabalho, essa obra, e o nome disso é juízo investigativo. Ele está fazendo expiação pelos pecados ainda dos homens ali, no céu agora. São coisas estranhas. De onde vem isso? Dessas visões dessa senhora. Bom, nós já explicamos isso em vídeos passados, nós temos aqui explicações mais detalhadas sobre o tema do juízo investigativo. Nós fizemos uma série explicando as doutrinas adventistas, inclusive fizemos isso sem usar os textos de Ellen White. Eu já dei, inclusive, uma resposta ao pastor Paulo Júnior, onde falamos a mesma coisa. Veja, nós não acreditamos que Jesus Cristo foi ao céu porque o que ele fez na cruz não foi suficiente. Esta é uma outra visão equivocada acerca da crença adventista do sétimo dia. Nós entendemos que o ato de Cristo na cruz, o ato expiatório de Cristo na cruz, foi total, completo e suficiente. Total, completo e suficiente. Não precisa de adendo, não precisa de complemento, não precisa de nada para que possa ser ajustado. O que era necessário ser feito para que o ser humano fosse salvo foi feito na cruz do Calvário, ponto. O que nós acreditamos em relação ao santuário celestial está expressamente declarado no livro de Levítico. Explicitamente no livro de Levítico. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós percebemos que existem festividades. Essas solenidades que havia em Israel, elas eram tipológicas. Então, o que é a tipologia? Você tem a sombra e você tem a realidade. Então, você tem uma festa que ela tinha o seu cumprimento mais à frente em Jesus Cristo. Então, por exemplo, você teve a festa da Páscoa. Era comemorada a Páscoa todos os anos. Quando que a gente vai ter o cumprimento dessa festa? Quando Cristo morre. Ele é o Cordeiro Pascual. Você tem a festa do Pentecostes. E quando isso se cumpre na história? Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Você vê ali o Pentecostes claramente, aquela festividade tendo o seu cumprimento. Sombra encontrando realidade. E assim ia com todas as festividades, as solenidades, elas iam encontrando o seu ápice na sua realidade. A sombra vai encontrando a realidade. E nós temos uma festividade, uma solenidade, que era descrita em Levítico capítulo 16, que era chamado Yom Kippur, ou Dia da Expiação. E no dia da expiação, portanto, era morto o cordeiro, ele morria, o ato expiatório de Cristo na cruz era simbolizado aqui nesta cerimônia. O cordeiro, eram mortos cordeiros e também bodes nesse dia, tá certo? Depois que o bode era morto, no dia da expiação acontecia uma cerimônia inversa ao que acontecia durante todos os dias do ano. Durante todos os dias do ano, o sacerdote, ele colocava suas mãos no sangue, molhava, passava nas pontas do altar. Depois ele entrava e aspergia aquele sangue nas cortinas dentro do altar. Qual era o simbolismo disso? O indivíduo, ele vinha e cometia os seus pecados, ele confessava o pecado sobre a cabeça do cordeirinho, para que aquele cordeiro meio que estivesse levando simbolicamente, naturalmente, porque quem faria isso era Jesus Cristo, aquele cordeirinho estaria levando sobre si os pecados. Só que esses pecados, uma vez perdoados, o sacerdote pegava o sangue e ele entrava no santuário e aspergia. Parece que as pessoas elas esquecem que existe esse texto na Bíblia. Ninguém procura uma explicação para isso. Ninguém procura saber o que isso significa. Peraí, foi confessado, matava o cordeirinho e pronto. Então, se você matou o cordeirinho e acabou todo o ritual, ok. O ritual da expiação é diferente do ato expiatório. E aqui é uma confusão que os nossos irmãos estão fazendo, inclusive esse pastor. Ele não compreende que o ritual da expiação não é apenas a morte do cordeiro. O ritual da expiação compreende outros elementos. E o ato expiatório é aquele momento em que o cordeiro morre. Só que, vamos lá, vamos continuar aqui na explicação. O indivíduo, o sacerdote, ele pegava, confessava, ali o pecador confessava sobre o cordeirinho, o cordeiro era morto, o sacerdote pegava o sangue e levava para dentro do santuário e aspergia.
como que pegando aqueles pecados e levando para onde? Para dentro do santuário. Está na Bíblia, pegue e leia. Só que no dia da expiação, no Yom Kippur, acontecia um fenômeno diferente. O sacerdote não pegava aquele sangue e entrava e aspergia. Era o contrário, agora era de dentro para fora. Era como que fazendo a purificação daquele santuário. Naquele dia eram retiradas as cortinas, elas eram lavadas. Era um dia em que o sumo sacerdote entrava, não mais o sacerdote. O sumo sacerdote era quem entrava. E ele oficiava. E ele entrava até o Santíssimo, porque durante o ano inteiro o sacerdote entrava só no lugar santo. Agora o sumo sacerdote ia até o Santíssimo e apresentava a congregação, que pedia perdão a Deus por todos os seus pecados. E uma vez que Deus aceitava, o sumo sacerdote saía do santuário, saía do lugar santíssimo. E veja, durante todo o ano foi levado para lá, agora vai saindo de lá. Todos os pecados agora são retirados. Aquelas cortinas são lavadas. E o sumo sacerdote... E aí então terminava a expiação. E é interessante que no livro de Levítico, no capítulo 16, fala que terminada a expiação, então, se faria chegar um outro bode. Isso está no verso 20 do capítulo 16. Havendo, pois, terminado de expiar o santuário, e a tenda da congregação e o altar, fará chegar o bode vivo. Então, aqui é uma outra explicação. Tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir para ver sobre o bode Azazel e tal. O bode que morria representa Cristo, porque ele morre, mas tinha um outro bode que ficava vivo. Um era para Deus e o outro não era para Deus, portanto, era para um tal Azazel. E aí Azazel, o bode emissário, era uma representação da maldade, do mal. E o dicionário hebraico, inclusive, coloca assim, um demônio do deserto. Eu tenho esse dicionário, em outro vídeo eu já até mostrei aqui. Veja, então, a Bíblia diz que terminada a expiação. Então a expiação terminou. O sumo sacerdote sai e agora ele coloca sobre a cabeça daquele bode os pecados todos do ano inteiro. Só que não mata. Não há derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquele bode não representa Cristo. Aí é mandado para o deserto aquele bode. Embora. Como que dizendo assim, olha, durante todo o ano, um cordeiro morreu para pagar pelos pecados, para limpar os pecados. Mas esse cordeiro não era culpado. E agora está aqui o verdadeiro culpado. Ele levará consigo os pecados do povo. Como culpado e não para fazer penitência. Ok? Este ritual da expiação, lá no livro de Daniel, volta a aparecer. E no livro de Daniel vai dizer que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. E você entende pelo princípio dia-ano, quando um dia na profecia representa um ano, havia ali 2.300 anos, e eu vou fazer um vídeo específico só para trabalhar esse tema, explicar detalhadamente essa profecia. Quando nós fazemos o somatório certinho das datas, vai exatamente cair lá em 1844. Não havia mais santuário aqui na Terra. O santuário havia sido destruído. Portanto, só poderia estar falando de um santuário celestial, onde Cristo faz o trabalho de sumo sacerdote. E aí agora você tem sombra encontrando realidade, porque aqui na Terra o ritual da expiação não encontrou a sua realidade. Nós temos o ritual onde morre o cordeiro, e isso é total, repito, total e suficiente para a nossa salvação. Mas a cerimônia do ritual de expiação parava no momento que o cordeiro morria? Não. Entrava o sumo sacerdote, ia à presença até o Santíssimo e depois saía de lá. Percebe? Então, Cristo morre, cumprindo o ritual da expiação. Ele morre, o seu sacrifício foi total, suficiente, completo para salvar o ser humano, mas agora não mais como cordeiro, ele sobe como sumo sacerdote, isso está relatado em Hebreus. Paulo diz claramente que Cristo é nosso sumo sacerdote e foi para um santuário não feito por mãos de homens, mas feito pelo próprio Deus. Cristo vai até o lugar santíssimo e ele agora apresenta o povo neste simbolismo que está relatado em Levítico. Está continuando o ritual da expiação. Não quer dizer que aquilo que aconteceu na cruz foi incompleto, foi parcial, foi capenga, agora precisa de um adendo. Não, apenas a tipologia, sombra encontrando realidade. A cruz, total e suficiente para libertar o pecado.
Mas o ritual total da expiação acabava ali? Não, ainda precisa que o sumo sacerdote suba à presença do Pai. E a Bíblia é tão clara em mencionar isso. Hebreus fala tão claramente de um sumo sacerdote lá no céu. Por que não aceitar aquilo que está na Bíblia? Vamos continuar assistindo o vídeo. Essa senhora, inclusive, acredita e ensinava que há vida em outros planetas e que nesses outros planetas há uma árvore da ciência do bem e do mal. Mas os ETs foram mais espertos do que os terráqueos. E os ETs não comeram da árvore da ciência do bem e do mal e estão então santos. Todos os ETs que os irmãos encontrarem por aí são santos, porque eles não caíram em pecado. Só os habitantes do nosso planeta que comeram da árvore e estão em pecado. Queridos, são coisas absurdas. Veja bem, pastor, para fazer apologética, a gente não precisa usar de gracejos, e não precisa fazer piadas e nem menosprezar, nem tratar com esse desdém com que o senhor fala da Igreja Adventista. Se você encontrar ETs por aí, nós discordamos, pastor, da visão que vocês têm, por exemplo, acerca do domingo como dia do Senhor. Mas nós não tratamos com gracejos, nem com piadas, nem de maneira jocosa a forma que vocês acreditam, né? Nós discordamos de pontos doutrinários, nós procuramos sempre ser respeitosos na nossa abordagem. Nós não temos a pretensão de fazer piadas, nem tratar com brincadeira a fé das pessoas. E, pastor, já fizemos outros vídeos aqui, não sei se o senhor já teve a oportunidade de fazer uma análise de Apocalipse no capítulo 12, quando fala da expulsão do inimigo dos céus, e não trata-se aqui da primeira expulsão dele. Nós já explicamos isso em outros vídeos, se você quiser pode procurar aqui no canal. Mas o capítulo 12 de Apocalipse, verso 10 diz: "E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida." Quer dizer, então aqui está falando de Satanás sendo expulso do céu em um outro momento que não aquele quando ele arrasta a terça parte dos anjos, porque aqui a Bíblia diz que ele os acusava de dia e de noite, e quando Satanás foi expulso a primeira vez do céu, ele não acusava ninguém. E a gente vai ver um exemplo claro disso aqui quando tem aquela reunião com os filhos de Deus e Satanás vai como um representante da terra. E Deus pergunta de onde vem isso? De rodear a terra e passear por ela. Mas depois da morte de Cristo, aí a Bíblia diz assim: alegrai-vos, porque agora ele não tem mais acesso, ele não representa mais a terra, que ele tinha usurpado, né? Agora Cristo é o nosso representante. Quando tem qualquer demanda que envolve o planeta Terra, nós temos um advogado lá e não um acusador. Mas aqui o texto diz assim, olha: pelo que, verso 12, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Aqui, pastor, não sei se você já fez uma análise, mas não é uma referência nem aos anjos e não é uma referência ao céu onde Deus está. A palavra aqui grega está no plural e aqui fala-se dos habitantes destes céus. Quando Paulo fala, conheci um homem que foi até o terceiro céu. Então, você tem ali pelo menos 3, né? E nós acreditamos que é uma referência ao espaço sideral, a todo o universo. E quando o texto diz aqui, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, por que não diz assim, alegrai-vos, ó céu, e alegrai-vos, anjos, mas diz, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar. E aí vai falar da nossa condição. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sim, Deus é criativo, pastor. Deus é criativo. Eu não sei se você já chegou a dar uma lida sobre o universo, não é? Eu estava lendo sobre este assunto. Eu descobri que existem galáxias incríveis, gigantescas. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem 120 mil anos-luz de extensão.
Ou seja, se você viajar a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, para que você entenda isso melhor, é como se você desse 8 voltas ao redor da Terra em 1 segundo de relógio. 8 voltas ao redor da Terra em 1 segundo. Se você conseguisse viajar nessa velocidade, você atravessaria a Via Láctea de ponta a ponta, mas gastaria 100 a 120 mil anos. E a nossa galáxia não é a maior. Existe uma outra, a C1111, alguma coisa assim. Ela é 60 vezes maior do que a nossa Via Láctea. Tem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. E boa parte dessas estrelas são sóis, né? São sistemas solares, que têm planetas ao seu redor orbitando. Nem todas, mas boa parte delas tem planetas que orbitam ali. Deus não é um Deus que criaria um universo desse tamanho e colocaria vida só aqui. De fato, nós acreditamos que existem vidas em outros planetas, mas não ETs, como você inferiu, pastor, nessa abordagem tão jocosa. Nós não acreditamos naqueles seres esquisitos, esdrúxulos, feios que os filmes apresentam. Nós acreditamos em seres perfeitos, saídos das mãos de Deus como Adão e Eva. Que Deus ele é infinitamente criativo e que ele não fez apenas o planeta Terra, mas fez muitos. E que naquela reunião ali, onde os filhos de Deus, Bene Elohim, que aparecem lá no livro de Jó, não são apenas anjos, são os filhos de Deus, os representantes. E quem era para estar naquela reunião não era Satanás, era Adão, como o nosso representante, mas ele pecou. De fato, o nosso planetinha foi o único que caiu em pecado. Os demais seres desse universo, eles permaneceram fiéis a Deus. E sim, Deus deu o livre-arbítrio para todos eles. A possibilidade para todos de decidir de que lado queriam permanecer. Satanás obteve êxito entre nós, infelizmente. Mas esse é um assunto, pastor, que nós tratamos com respeito e nós tratamos com muita seriedade. Se porventura você não considera isso como algo sério, inspirado, se você considera apenas um devaneio, tudo bem. Se você acha que neste universo com trilhões e trilhões de estrelas, Deus ele teve e não sei quantos trilhões de planetas, Deus ele só usou da sua criatividade para trazer vida a este planeta em um lugar nenhum mais nesse universo tão vasto. Deus ele não conseguiu fazer vida em lugar nenhum, só aqui. Eu respeito sua posição, pastor. Mas não brinque com a fé das pessoas e nem trate com desrespeito aqueles que entendem que existem que existem pessoas, seres em outros planetas, como está descrito em Apocalipse: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, nos céus. Não está falando do céu, a presença de Deus, o lugar onde Deus mora. Está dizendo aqui: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles. Neles o que, pastor? Nos céus habitais. Agora, se na mentalidade do pastor os anjos não habitam com Deus, mas habitam nos céus, em outros lugares, tudo bem. Nós preferimos acreditar no texto bíblico e na ampliação que Ellen White trouxe a este conhecimento de que Deus realmente criou nos céus seres. Por isso que o texto diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Os habitantes dos céus. Não são os anjos, são os habitantes dos céus. Um dia, se o pastor for fiel a Deus, e eu espero de coração que você permaneça firme no Senhor, você vai ter o privilégio de, quando Jesus Cristo voltar, viajar por todo esse universo e descobrir que Deus é muito mais criativo do que a nossa mente pequenininha consegue conceber. Deus é tão criativo que ele fez muitos, inúmeros planetas e colocou vida nestes céus, conforme o livro de Apocalipse claramente nos indica. Vamos continuar. E eles também ensinam, como eu disse no domingo passado, entre outras coisas, ensinam abstinência de alimentos. É pecado tomar café, é pecado comer presunto, não importa a marca, pode ser Sadia, pode ser Seara, é pecado comer presunto, qualquer carne de porco é pecado comer. Outros alimentos também são proibidos.
E ensinam também guarda de dias, dizendo que, inclusive, se você não guardar o sábado e guardar o domingo, como eu disse na semana passada, essa é a marca da besta. Logo, a única igreja verdadeira é a igreja que guarda o sábado, que é o adventismo do sétimo dia. Então, esses são alguns dos ensinos dessa seita. Isso não tem nada a ver com cristianismo, isso não é cristianismo. Note bem, pastor, as proibições a carnes imundas de serem consumidas por nós seres humanos não é uma invenção da igreja adventista, ela é bíblica. Tá? Quem proibiu não fui eu, foi Deus. Nós temos outros vídeos aqui no canal onde nós discorremos de maneira muito clara sobre esta temática. Então, algumas pessoas usam alguns argumentos, né? Jesus disse, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. E com isto purificou todos os alimentos. Está lá no texto. Olha só. Primeiro, o texto não está falando de carne. E nem de que tipo de carne, porque judeu não comia porco. Então Jesus não estava discorrendo sobre esse assunto. O problema é que assim, a gente tira um texto do seu contexto, e que o contexto é Jesus comendo na casa de judeus, e está falando sobre a questão do lavar as mãos. Eu tive até aulas no mestrado com um pastor que não era adventista, o pastor Madureira. E ele dizia que um dos equívocos que o mundo evangélico comete é exatamente falar que esse texto seria uma referência às carnes, porque não tem absolutamente nada a ver. Qual era o tema ali? Qual era o assunto ali? Os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Pastor, é uma questão de higiene? Também não. Você tem que entender o contexto. E o texto ali está falando exatamente sobre a questão do lavar as mãos de maneira ritualística, era uma tradição. Os judeus acreditavam que eles se tornavam impuros se eles tocassem em algum lugar onde um gentio, um samaritano, um publicano tivesse resvalado, tivesse tocado. Então, você passou ali, pegou no lugar onde um gentio pegou, você fica imundo. Então, você tem que lavar as mãos 7 vezes, deixar escorrer a água até aqui, pingar, e aí você, depois de 7 vezes, você estaria limpo, purificado. Para você ter uma ideia, se um judeu estivesse comendo e do lado de fora da sua casa passasse um gentio e a sombra dele se projetasse na comida, no prato, ele jogava fora e não comia mais, porque ele dizia que aquilo ali ficou imundo. Então não tinha que ver com comer carne de porco ou não comer carne de porco. Então esse texto é um texto que o pessoal usa. Outro texto que se usa. Deus diz para Pedro, mata e come. Aí o próprio Pedro, depois ele vai entender que ele não matou e comeu, era uma visão, não tinha como ele pegar uma visão, mas aí Deus estava tentando ensinar uma lição para ele. Porque Pedro jamais entraria na casa de Cornélio, que era um centurião romano. E ele dá a interpretação da visão quando ele diz, Deus me mostrou que eu não deveria considerar comum e imundo aquilo que Deus purificou. Ou seja, e ele começa já o seu discurso quando vai à casa de Cornélio dizendo, olha, você sabe que não é lícito a um judeu entrar na casa de um romano, mas Deus me disse que eu não considerasse impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, ele interpretou a visão. A visão não era para dizer que você podia comer carne de porco. Outro argumento que se usa, comer de tudo que vende no açougue e tal. Paulo falando ali sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. Por quê? Naquela época havia pessoas que matavam os animais e eles ofereciam a carne a ídolos pagãos. E aí Paulo dizia, olha, se você vai comer, o ídolo não é nada. Então você pode comer tranquilamente. Mas se, por causa da fé de um irmão, se ele se sentir ofendido, está comendo a carne sacrificada ao ídolo, então por causa dele, não coma. Então, Paulo está falando desse contexto. Coma sem perguntar, isso aqui é sacrificado ao ídolo, isso aqui não é, isso aqui é sacrificado. Não. Chegue lá e pegue e coma. A propósito, em um açougue judeu vendia carne de porco. Então, Paulo não está defendendo que você deveria comer carne de porco. Em nenhum lugar Paulo defende isso. E, por último, as leis que regem a questão da alimentação. Eu esqueci de um adendo, porque diz assim, aquele texto que eu estava explicando do lavar as mãos, eu já volto no último argumento, onde diz assim, e com isso purificou todos os alimentos. Algumas pessoas dizem, tá vendo? Jesus purificou aqui o porco. Eu disse, não, peraí, o que diz o texto? Com isso purificou todos os alimentos. Desde quando o porco foi alimento? O texto não diz, e com isso purificou todas as carnes. A gente tem que saber ler o que está escrito. O texto diz que purificou todos os alimentos, o que estava ali. Não está dizendo que ele purificou todas as carnes. Aquilo que é imundo, Deus purificou. Aquela carne agora pode comer. Isso nunca aconteceu. A propósito, eu ofereço qualquer valor para quem quiser me mostrar um verso só da Bíblia, onde Paulo
qualquer um dos apóstolos ou o próprio Jesus Cristo tenha comido 1 grama de porco. 1 grama de porco. Se você me mostrar, você leva o dinheiro que você quiser da minha mão, tá? Mas voltando ao último argumento. As leis que regem o alimento, elas não são dadas em Levítico, não é para Moisés. Note que lá, quando o ser humano sai da arca de Noé, aí Deus vai permitir que eles comam carne, porque até então o ser humano não comia carne. Mas como tudo foi destruído, aí Deus diz assim, agora, não somente como a erva do campo que eu dei, também dou os alimentos para vocês comerem, e aí Deus permite que eles comam carne. Mas que tipo de carne? As limpas. Como é que eu sei, pastor? Porque na hora de entrar na arca, Deus fez uma distinção para Noé e disse, dos animais limpos, 7 pares, dos animais imundos, apenas 1 par. Limpos e impuros? Alguém chegou para mim e disse assim, não, mas isso aqui não tem que ver com alimento, é limpo e impuro em relação ao sacrifício. Você já viu na Bíblia, em algum momento, mandar sacrificar a galinha? Eu já vi isso em outras religiões, mas na Bíblia nunca vi. A galinha é um animal imundo, limpo, pode comer o frango. Você já viu na Bíblia Deus pedir sacrifício do veado, do cervo? Eu nunca vi. Mas são animais limpos, não são animais imundos. Então, quando Deus diz para entrar 7 pares de animais limpos, não tem que ver com sacrifício, mas era necessariamente relacionado à alimentação. E por quê? Logo na sequência, Deus diz, olha, pode comer carne, mas não coma daquela, né? Ele já tinha feito a separação, o que é limpo e o que é imundo. Se Noé tivesse comido do animal imundo, nós não teríamos porco hoje. Mas Noé entendeu. Ele era inteligente e sabia o que era limpo e o que era imundo. E como entrou só um casal do imundo, se Noé matasse o único que tinha, acabou. Não tinha mais porquinho hoje, né? Não tinha mais nenhum animal imundo. Mas Noé entendeu. Eu posso comer daqueles dos 7 pares que entraram. Sobre a questão do guardar o sábado, eu acho que eu não vou comentar muito, porque eu tenho uma playlist inteira aqui no meu canal só sobre o sábado. E pastor, o sábado é o dia do Senhor, quer o Senhor goste, quer não. Nenhum adventista diz que pertencer à igreja adventista você já está selado com o sábado, o selo de Deus, e que se você guarda o domingo você já está selado com o selo da besta. A propósito, como o senhor citou Ellen White, eu quero citá-la para o senhor. Ellen White diz claramente que não existe ninguém selado com o selo de Deus e ninguém selado com o selo da besta hoje. Significa que se você guarda o sábado hoje, não quer dizer que você está salvo. E se você guarda o domingo, você está perdido. Significa que um dia, quando a imposição houver, e isso vai acontecer, e o Senhor vai estar talvez vivo para ver que o que ela disse realmente vai acontecer, está acontecendo. Eu quero que Deus conceda a graça de o Senhor estar vivo para presenciar isso. Quando houver um decreto de fato dominical, quando leis forem impostas para a observância do domingo em detrimento do sábado do Senhor, aí sim, quando esta imposição acontecer, aí quem aceitar o selo de Deus, quem aceitar o sábado do Senhor, receberá o selo da obediência ali. E quem rejeitar e quiser guardar o domingo, então receberá outra marca, tá? Então, nós adventistas não acreditamos que todos os salvos são os que estão na igreja adventista e que guardam o sábado. A propósito, a própria Ellen White nos diz que boa parte dos nossos irmãos que guardam o sábado, infelizmente, não receberão a salvação. Ela diz assim em um texto, nenhum entre 20 dos que compõem as nossas congregações estão preparados para finalizar a obra aqui neste mundo. Estão tão mortos em seus pecados como um ímpio qualquer. Então, nós não nos iludimos, pastor, achando que o fato de você guardar o sábado já lhe garante a salvação. Ela também nos diz que boa parte do rebanho de Cristo não está na nossa igreja, mas está nas diversas congregações, inclusive na Igreja Católica. Há fiéis ali, pessoas que na sua inocência, não conhecendo a verdade, estão ali fazendo o máximo que podem para obedecer a Deus. Então, nós não somos exclusivistas quanto à salvação. A Igreja Adventista acredita que tem doutrinas bíblicas e que o sábado, de fato, é um ponto distintivo, mas não é exclusivo da Igreja Adventista. Há muitas outras igrejas e religiões que observam o sábado. Os judeus observam o sábado, os batistas do 7º dia observam o sábado e várias outras ramificações cristãs observam o sábado como o dia do Senhor.
O sábado não foi dado também na lei de Moisés. Já disse isso em diversos vídeos, mas vale a pena ressaltar. Assim como a questão das carnes, e a gente vai perceber, né, que aquilo que não era transitório, como várias das leis descritas em Êxodo e Levítico, Deus já tinha estabelecido antes. O casamento, Deus já tinha estabelecido lá em Gênesis. A questão do sábado, Deus já tinha estabelecido lá em Gênesis. Deus abençoou, santificou e descansou. Ora, não havia cansaço. Por que Deus abençoou e santificou aquele dia? Só para não sei quantos mil anos depois, quando depois do pecado o ser humano saísse do Egito, Deus dizia assim, agora vai ter que guardar este dia. Ué, Senhor, mas o Senhor abençoou e santificou este dia lá no Jardim do Éden só para depois que o homem pecasse poder guardar? Não, pastor, Deus não faz as coisas assim sem intencionalidade. Tem 7 dias ali, Deus estabelece a semana, cria tudo ali nos 6 dias, no 7º dia Deus descansa, abençoa e santifica. Para nada, sério, sério. O senhor acha mesmo que Deus vem, e a Bíblia faz questão de mencionar que Deus abençoou, Deus santificou esse dia. Está no piel, pastor. É o tronco hebraico que significa abençoar com força. É como se estivesse dizendo assim, não tinha mais para onde abençoar. Deus abençoou e Deus santificou com a santificação máxima. Não tinha mais para onde santificar esse dia. Deus fez isso no 7º dia. Para quê? Para nada. Já respondemos os questionamentos a diversos textos que são levantados contra o sábado, que alguns querem, porque Paulo diz isso, Paulo diz aquilo outro. A gente já respondeu. Se você tiver dúvidas, eu vou deixar aí no link da descrição uma playlist sobre o sábado e você pode assistir, tá bom? Vamos continuar. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso não é cristianismo. O cristianismo não ensina nada disso, não há uma vírgula sequer nas escrituras sobre esses temas que são propostos aí pelo Adventismo e que distinguem essa seita. Tudo isso que eu falei, os irmãos sabem, os irmãos já conhecem isso há muito tempo, sabem disso, eu tenho alertado os irmãos quanto a isso. Mas existe uma estratégia dessa seita que é a estratégia que nós podemos denominar de aproximação amigável. O que então fazem os adventistas? Eles se apresentam como mais uma denominação evangélica, assim como existem batistas, presbiterianos, congregacionais, tudo mais. Eles se apresentam como mais uma denominação evangélica entre muitas. Nós não somos uma seita, somos mais uma denominação apenas. Há várias, e nós somos uma delas. Se aproximam assim, eles vão se aproximar de você dizendo que são, por exemplo, universitários. Eles não vão falar, eu sou adventista, de jeito nenhum. Eles vão dizer, olha, eu sou universitário e eu estou vendendo livros sobre gastronomia ou coisas assim, sobre alimentação saudável. E eles vão querer entrar na sua casa e vender os livros para você sem falar que são adventistas. Se você for pegar um avião aqui em Guarulhos, é muito provável que enquanto você estiver aguardando o avião, tomando um cafezinho, vai chegar um universitário com um livrinho para vender, dizendo, olha, eu sou universitário e eu quero vender um livrinho para você me ajudar nos meus estudos. Sempre assim, quando eles vêm me procurar e dizem, olha, eu quero vender um livrinho, eu sou universitário, eu falo, não, você não é universitário. Você é um adventista querendo me doutrinar. Por que você não disse que é adventista? Eu errei. Você é ou não é? Sou. Então por que você não disse que é? Por que você me abordou com falsidades? Por que você disse algo pensando outra coisa? Você disse algo pensando outra coisa. Por que você faz isso? E aí eles vão embora bravos, né? Dizendo que eu sou mal educado. Mas enfim, essa é a técnica dessas pessoas. E eles fazem isso na porta da sua casa, nas abordagens na rua, sempre com um sorrisinho, né, lindo, sempre com muita simpatia e uma fala mansa, ali se aproximando de você. Lembre-se, se você disser, olha, eu sou crente, eu já sou crente, aí eles vão abrir ainda mais o sorriso, claro, eu também sou crente e tudo mais, e vão fazer com que você se sinta bem ao lado dele, mas na verdade ele considera você um incrédulo que está indo para o inferno. Pastor, o sorriso e a simpatia de um adventista não é falsidade. É porque ele procura realmente viver o evangelho, ser simpático com as pessoas, ser educado
e sorrir é a marca de um cristão. Então, um adventista, ele pensa exatamente que deve ser simpático, sorrir com as pessoas, tratar as pessoas com educação, porque é assim que Cristo faria. Em relação ao trabalho que o senhor mencionou, dos jovens universitários, e o senhor diz assim, vocês não são universitários, vocês estão aqui para querer evangelizar. Pastor, isso não é verdade. Eu quero falar da minha experiência. Eu trabalhei como um colportor, é assim que se fala, um jovem que estuda e paga os seus estudos e ele vende, sim, literaturas como estas que o senhor mencionou, gastronômicas. Você tem diversos livros. Eu vou falar dos que eu trabalhei na época em que eu fui universitário e eu paguei de fato a minha faculdade. Os 4 anos em que eu estive ali, eu trabalhei como colportor. Nós tínhamos ali o maravilhoso poder das plantas, saúde com sabor e Felizes no Amor, que era um livro que tratava de relacionamentos. E eu posso dizer uma coisa para o senhor, muitos lares foram reerguidos através dessas literaturas e muitas pessoas melhoraram a sua saúde com livros como esse. Tem um outro livro que é fantástico, Sucos e Shakes. É um livro maravilhoso que trata de uma infinidade de sucos e de misturas que você faz com plantas, com sucos naturais, né, detox, e que de fato o senhor pode pegar estes livros e pode folhear todos eles e vai falar da saúde, vai falar do seu bem-estar, do seu corpo. Sabe por quê? Porque nós adventistas do sétimo dia acreditamos que uma pessoa que está bem com o seu corpo, no seu físico, e nós acreditamos no ser humano como um tripé em que ele precisa estar bem física, mental e espiritualmente. Quando a pessoa ela está bem fisicamente, a sua mente fica bem, ela pode estar bem com Deus. Então nós, quando chegamos e oferecemos, nós não estamos mentindo. Agora, pastor, por que nós não chegamos na casa de uma pessoa e dizemos, olha, eu sou adventista do sétimo dia, estou aqui para te evangelizar? Porque, de fato, pastor, não é assim que nós entendemos o trabalho da colportagem. Nós não entendemos que o trabalho da colportagem, eu vou chegar lá e vou dizer, eu sou adventista do sétimo dia e vim aqui te converter para a igreja adventista. Olha, pastor, antes de sair para trabalhar e deixar a literatura que fala sobre saúde na casa das pessoas e que tem ajudado muita gente, literaturas que falam sobre relacionamento entre esposo. Esqueci até de um livro, Filhos Vencedores, um livro fantástico. Eu li, pastor, esses livros antes de casar com a minha esposa. Nós namorávamos e nós lemos o livro Felizes no Amor, como foi útil para nosso casamento. Eu li com ela o livro Filhos Vencedores, como educar os filhos e como eles foram úteis para nós. São trabalhos de psicólogos. Esses livros que eu mencionei de saúde são livros feitos por médicos. E a nossa ideia é realmente ajudar as pessoas. E, de alguma forma, esta ajuda que nós oferecemos para estas pessoas, ela é retribuída para nós, porque nós, com esse dinheiro, podemos pagar a faculdade. E, de fato, é um trabalho realmente muito interessante. Então, nós não chegamos na casa das pessoas dizendo, olha, eu vim aqui para te converter. O nosso objetivo é que aquelas pessoas se sintam bem. Agora, pastor, antes de nós sairmos para o trabalho, de nós irmos de casa em casa, ou como você falou, em algum outro ambiente, oferecer uma literatura para alguém que possa ajudar a sua vida física, a sua vida mental e também a sua vida espiritual, nós oramos por cada uma destas pessoas. Cada casa que será visitada, nós pedimos que Deus vá à nossa frente, que abençoe cada lar. E olha, pastor, eu poderia gravar aqui no meu canal outro vídeo só contando para o Senhor as inúmeras histórias de milagres de pessoas que estavam à beira do suicídio, pessoas que já estavam com a corda no pescoço e que no momento em que iam fazer uma loucura, a campainha tocou, ela tirou. Estou te contando uma história verdadeira, pastor. Ela parou e o que está acontecendo? Ela tirou a corda, saiu como se nada tivesse acontecendo. Pois não. E ali os universitários, pastor, se apresentaram. Nós somos universitários. Nós estamos aqui para desenvolver um trabalho que visa o bem-estar da saúde física, mental, espiritual das pessoas. Nós temos essas literaturas e apresenta as literaturas ali.
E aquela pessoa convidou aqueles jovens para entrar, foi oferecido todo aquele material. A pessoa se interessou, mas ela acabou em um determinado momento confessando que não estava bem realmente psicologicamente e fez algumas outras perguntas, se teria alguma coisa, sabe, para depressão. E ali, naquele momento, o Espírito Santo atuando na mente daqueles jovens, olha, nós temos sim. Nós temos aí, pegou um livro Passaporte para a Vida, que trabalha com estes aspectos mentais. Ele ficou muito feliz e acabou abrindo o coração. O que aqueles jovens fizeram? Podemos orar com você? Podemos pedir a Deus que abençoe você? E oraram por aquela pessoa. Mudou a vida dela. Mais tarde, esta pessoa entrou em contato, eles deixaram o número de telefone, eles continuaram em contato e continuaram orando, como é que você está? E mostrando uma preocupação genuína. E é isso que os nossos universitários fazem. Eles se preocupam de fato com estas pessoas. E aquela pessoa disse, olha, você tem algo mais que possa me oferecer? Bom, ela foi atrás, ela buscou. A gente não invade o espaço de ninguém, enfiando Bíblia e a nossa doutrina goela abaixo de ninguém, pastor. Nós somos educados. Nós somos educados. Agora nós não temos esse ódio que o senhor tem dos adventistas. Sabe? Não recebam na sua casa, cuidado, como se fossem monstros batendo na porta. Não, pastor, são pessoas sérias, que amam o Evangelho, que amam a Jesus Cristo e querem o bem das pessoas. Eu não entendo por que esse ódio. Aquele jovem, depois que estava a ponto de cometer o suicídio, pediu para que aqueles jovens voltassem na casa dele. E os universitários voltaram, estudaram a Bíblia com ele, oraram com ele. E a vida dessa pessoa foi transformada. Eu posso contar para o senhor diversos milagres, muitos milagres, de transformação de vidas, de pessoas que estavam doentes, pessoas que já estavam desenganadas pelos médicos e receberam a nossa literatura e entenderam que precisavam mudar a alimentação, o estilo de vida, abandonar algumas coisas, substituir por outras que fossem boas e que tiveram a vida transformada. Quando nós deixamos uma literatura na casa de alguém, de gastronomia, como o senhor falou, nós esperamos que aquela pessoa melhore a sua vida física, mas elas continuam nas nossas orações para que Deus ajude aquela família. Nós oramos para que Deus abra os olhos daquelas pessoas, para que elas entendam que a vida delas é muito importante aos olhos de Deus e que precisam entregar a sua vida a Deus. Então, pastor, nós não somos mal educados de entrar na casa das pessoas e empurrar a nossa doutrina, a nossa visão. Você não vai encontrar nenhum destes jovens universitários entrando numa casa e depois que a pessoa deixa entrar, você vai ter que aceitar. Aqui eu vou te mostrar sobre o sábado e vou te mostrar sobre Ellen White e vou falar sobre isso. Não, pastor. Eles fazem o seu trabalho e vão em uma outra casa. Eles precisam realmente angariar fundos para pagar a sua faculdade. E com isso eles também ajudam outras pessoas, mas não é doutrinando como o senhor falou em seu vídeo. A gente precisa ser honesto. A gente precisa falar a verdade para as pessoas. E não criar esse tipo de preconceito, essa visão tão desequilibrada e tão inverídica acerca dos nossos jovens que fazem um trabalho sério. Trabalho, inclusive, pastor, que já foi recomendado por diversos pastores evangélicos. Inclusive, o pastor Fanini, eu tenho uma carta dele recomendando estes jovens universitários porque fazem um trabalho para Deus. E além do pastor Fanini, eu tenho diversas cartas de recomendação de pastores diversos, de diversas denominações evangélicas, que olharam o trabalho desses jovens e disseram, puxa vida, que coisa maravilhosa, que material riquíssimo sobre a saúde, e pastores que inclusive disseram, olha, eu quero para a minha igreja, mas primeiro para mim. Eu tive experiências assim, de homens sérios, sem preconceitos, sem ódio no coração, que receberam a mim e disseram assim, Eleazar, gostei desse material, eu posso ter? Eu disse, claro, pastor, primeiro o senhor. E se porventura, e eu estou falando de algo que eu fiz, se porventura, pastor, tiver alguma coisa que não estiver em consonância com a sua fé e você achar que eu não deva partilhar com seus membros, por favor me diga e eu não faço. O pastor fez questão de adquirir os produtos, os materiais,
folheou, analisou todos eles e disse: Eleazar, vá lá, é um material de excelente qualidade, um material fantástico, eu recomendo. E ele fez uma carta, assinou, recomendando o nosso trabalho. Pastor, antes de falar de um trabalho sério das pessoas com tanto preconceito e com tanto ódio, o senhor deveria conhecer um pouco mais do trabalho desses meninos, da literatura que eles promovem. É um trabalho fantástico, que enriquece e pessoas são transformadas. Tá? Ficam aqui as minhas considerações a este vídeo. Eu acredito que o vídeo já ficou bastante extenso, mas eu penso que ajudou pelo menos a esclarecer algumas coisas, para que as pessoas não sejam enganadas, né? Pensando que os adventistas são assim como o pastor mencionou. De fato, nós não acreditamos como ele disse, não agimos como ele falou. E a gente nota realmente uma fala jocosa e muitas vezes preconceituosa. Apenas o ódio mesmo, sabe? A aversão à adventista, simplesmente por ser adventista do sétimo dia. E imaginar que o fato de um jovem adventista chegar na sua casa já vai fazer com que você seja evangelizado. Então, pastor, não fique preocupado com os jovens universitários que vão à casa das pessoas oferecendo algo que possa ajudar na saúde física, mental e espiritual dessas pessoas. Que possamos orar uns pelos outros, tratar com um pouco mais de respeito, conhecer pelo menos um pouco mais antes de falar determinados assuntos, para que possamos ser verdadeiros, para que possamos ser assertivos naquilo que vamos expor. Tá? Que Deus abençoe a todos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha esclarecido para você que talvez estivesse com dúvidas. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.